irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os amados irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, pois quando vos reunides como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não. Vos elogio por essas atitudes. Até aqui os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre a festa da liberdade, que é esse culto maravilhoso que nós temos uma vez por mês, que é a Santa Ceia do Senhor. Quero falar sobre a mesa da comunhão. Nós aqui observamos que o apóstolo Paulo, ele trata várias advertências aqui para ele. E aqui ele tem muita clareza com relação àquilo que ele estava reprovando, no sentido das atitudes daqueles irmãos da igreja. Porque eles não estavam demonstrando nenhum respeito com o Senhor, e muito menos com o seu próximo. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele disse que aquele povo, eles participavam da ceia, cada um levava a sua ceia particular e fazia os seus banquetes particulares dentro da própria igreja, levando vinhos, muita comida, muita bebida. Enquanto uns comiam, o outro passava fome e olhava de longe. E eles não entenderam realmente, não estavam entendendo realmente o sentido da Santa Ceia, e lhe faltava discernimento e faltava amor. E eu quero que os irmãos entendam que a participação da Santa Ceia do Senhor é um imenso privilégio, é uma enorme também responsabilidade que Deus nos dá. Esse não é um banquete qualquer. O alimento oferecido nessa mesa da comunhão não é para você nutrir o seu corpo, mas para fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. E para nós assentarmos à mesa, é necessário estarmos vestidos com roupas alvas, brancas, através da justiça de Cristo. Porque nós não participamos desse banquete por conta do nosso merecimento, mas é graça, é favor imerecido. Somente aqueles que foram libertos do sangue do Cordeiro de Deus
são realmente aptos para alimentar também do Cordeiro. Participar desse banquete, meus irmãos, da graça, sem discernimento, é comer e beber juízo para si, diz o apóstolo Paulo. Comer do pão e beber do cálice sem nós fazermos um autoexame é participar indignamente para a nossa própria condenação. Então, nós precisamos de participar da comunhão do Senhor. Mas como? Quais são os requisitos que o apóstolo Paulo aqui, ele orienta para a igreja de Corinto e também para as futuras igrejas e gerações? Primeiro ponto, nós precisamos de reconhecer que nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. Amém? Você reconhece que os seus pecados foram julgados na cruz de Cristo? Amém? Você crê nisso? Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela nos diz. Em Hebreus, capítulo 9, 22, diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absorção. Então, aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo são justificados por Ele. E nós observamos que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e nós observamos também pela história, que o sangue, ele sempre foi um símbolo, tanto para a igreja, para os filhos de Deus, e principalmente também para os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. Nós observamos que, no início, Deus, ele aceitou o sacrifício de Abel, que foi através do sangue. A palavra do Senhor nos diz que Noé, depois que terminou os dias do dilúvio, ele pegou os animais puros e sacrificou diante do altar de Deus, derramou sangue. A palavra do Senhor nos diz também que Abraão, o pai da fé, ele também apresentava sacrifícios a Deus, e até Deus pediu o seu próprio filho, Isaque, mas Deus o poupou, mostrando para ele um cordeiro, que tipologicamente Deus apontando para as futuras gerações, que era o seu próprio filho. Os judeus mataram milhões e milhões de cordeiros, touros, aves, para poder encobrir os seus pecados. Nós sabemos que o sangue é o símbolo da vida, e sem o sangue de Jesus, nós estamos completamente perdidos. Eu estava estudando um pouco sobre esse assunto, e observei que uma nota que os guardas vermelhos da China, eles têm uma frase. Eles dizem o seguinte: sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Os índios astecas, os maias, eles matavam em torno de 20 mil pessoas por ano, colocando nos seus altares para poder aplacar a ira dos seus deuses. Matavam pessoas, seres humanos. A estrela vermelha, que hoje é adorada pela maioria dos povos, de 5 pontas, representando os 5 continentes do mundo. E a cor vermelha, ela simboliza que o sangue deve ser derramado antes de todos os continentes do mundo se tornarem socialistas. Então o sangue é a marca de revoluções, de novas etapas e mudanças. Na época da antiguidade, homens, quando fazia pacto entre amizade, principalmente os povos antigos, eles cortavam suas próprias mãos.
com a gota de sangue, derramava sobre um copo de leite, e aqueles homens nômades trocavam e bebiam, fazendo um pacto de aliança com sangue, como irmãos. Por isso que nós aqui nessa noite, meus irmãos, nós não temos o mesmo DNA. Falando sobre... Mas se nós olharmos de uma forma mais precisa, certamente podemos observar que todos nós somos irmãos, independente da cor, independente da nacionalidade, da cultura. Todos nós somos descendentes de Adão. E em Cristo, todos nós somos irmãos, através do sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, de sarar nossas feridas. E através do sacrifício dele, nós conseguiremos chegar no céu. Havia um homem chamado João Crisóstomo. Ele foi um pastor na cidade de Constantinopla. Roma titulou ele como Crisóstomo Boca de Ouro. Ninguém pregava como ele. Ele dizia uma coisa interessante: a palavra é a trombeta que proclama Cristo. A palavra é a trombeta que proclama Cristo. O sacramento, que é a Santa Ceia, é o espelho que o representa. Vou tentar explicar melhor. O puritano Thomas Watson, ele disse uma vez na faculdade para os seus alunos: porque o sacramento da ceia do Senhor, ele foi instituído? Por que a ceia do Senhor foi instituída para a igreja? Uma pergunta. E ele disse mais uma pergunta: acaso a palavra de Deus não é suficiente para conduzir-nos ao céu? Ele mesmo fez uma pergunta retórica para os alunos da faculdade. E ele mesmo responde: a palavra de Deus é para a implantação da nossa fé, mas o sacramento é para confirmar a nossa fé. Então, meus amados irmãos, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, estamos confirmando a nossa fé em Jesus Cristo. Estamos dizendo: Senhor, nós cremos em Ti, no Seu sacrifício, somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos o Seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Nós somos chamados como justos. Quando Deus ele olha para vocês, para mim, Ele olha você como uma pessoa perfeita. Mas eu não sou perfeito, nem você. Mas Ele não olha para você, Ele olha para o sangue de Jesus que está em você. No passado, quando as pessoas se apresentavam diante do sumo sacerdote, levavam carneiros, cabritos, touros e aves. Quando o sacrifício era realizado, o sangue derramado no altar encobria o pecado do povo. E quando o povo ele era representado pelo sacerdote, Deus não via pecado no povo. Assim, quando Deus ele olha para mim e para você, quando estamos debaixo do sacerdócio de Cristo e o sangue de Cristo está sobre mim, Ele te olha como ser perfeito, como uma pessoa perfeita, como um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Por isso aqui, meus amados irmãos, nós precisamos de ter essa consciência de reconhecer que nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário. Participar da Santa Ceia indignamente, quando nós não temos realmente conhecimento dessa verdade, nós estamos correndo um grande perigo, um grande risco. E muitas pessoas às vezes correm da Santa Ceia por conta de algum pecado que cometeu. Você deve correr do pecado por conta da Santa Ceia. É ao contrário. Amém? E aqui eu observo outro detalhe, que nós precisamos de reconhecer que necessitamos de ser sustentados continuamente por Cristo. Por que nós participamos da Santa Ceia todo mês? Porque eu preciso de ser sustentado por Cristo diariamente, mensalmente. Através desse ato, através dessa reunião seleta, através dessa reunião importante,
nós não somente fazemos menção do sacrifício, mas também estamos declarando ao Senhor que nós precisamos de sermos renovados, a nossa aliança renovada e o sangue de Cristo derramado sobre nossas vidas, para que nós possamos encarar mais 30 dias revigorados pelo poder do Espírito Santo derramado sobre cada um de nós. A mesa da comunhão. E quando eu leio aqui em Corinto, eu vejo uma verdadeira falta de amor por conta da igreja. Dá para você imaginar uma igreja dessa? E observe que era uma igreja que a Bíblia diz que manifestava-se os 9 dons espirituais. Você sabe o que significa isso? Significa que havia pessoas falando em línguas estranhas. Havia pessoas interpretando línguas estranhas. Havia pessoas fazendo curas, curando cegos, paralíticos. Havia também curas sobrenaturais, sinais e maravilhas. Havia discernimento de espírito, havia muitas manifestações. A Bíblia diz que os 9 dons espirituais manifestavam naquela igreja. Mas faltava o amor, faltava compaixão, faltava sensibilidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Corinto, ele disse que ainda que ele falasse a língua dos anjos, porque ele não falava, e nem você vai falar. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, falamos numa língua que o Espírito Santo nos concede. Tem pessoas que sem entendimento falam: eu fui batizado na língua dos anjos. Nunca foi. Nunca, e nem será. Porque quem fala em línguas dos anjos, se você falar na língua dos anjos, os demônios também entendem o que você está falando. Mas quando você é batizado no Espírito Santo e fala as línguas que o Espírito Santo te concede, é uma língua, é um idioma que somente Deus e você entende. E os demônios não entendem. Eles não compreendem. Foi por isso que Paulo disse: ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda na língua dos homens, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, amor, o que me adianta tudo isso? Ainda que você coloque o seu corpo para colocar-se num altar como sacrifício em nome de Deus, ainda que você dê todo o seu dinheiro, a sua fortuna, a sua fazenda no nome do Senhor, mas se você não tiver amor a Ele, o que adianta? Então, em terceiro ponto aqui, precisamos de reconhecer que precisamos de amar e perdoar os nossos irmãos que comungam conosco na mesma mesa. É claro que não é fácil, né? Não é fácil. Tem pessoas complexas na igreja do Senhor de uma forma geral. Existe o joio e o trigo, existe também o bode e a ovelha, existe aquele que é salvo e aquele que não é salvo, e nós temos que lidar com todos eles. Mas nós temos que entender também que nós somos complexos, difíceis. Deus não nos escolheu porque nós somos bons, ou melhores ou superiores a outro, mas foi sim pela graça de Deus. E no entanto, Deus, Ele suporta cada um de nós. Deus, Ele tolera-nos a cada um de nós, porque se não fosse a sua paciência, o seu amor infinito, incansável por cada um de nós, nós não estaríamos aqui nesta noite, mas sim no inferno. Então nós precisamos de entender, João ele disse que nós devemos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, não olhar com desconfiança, mas com amor. A igreja, ela se torna uma igreja imbatível e invencível a partir do momento que ela coloca em prática o amor. Se você não ama o seu próximo que está aqui dentro da casa do Senhor, se você diz que ama, mas você fica sempre maneando a cabeça, e você sempre tem aquele pensamento ruim, aqueles maus olhos com relação a ela ou ele, eu quero dizer para você que você diz que ama a Deus, mas você não ama coisa nenhuma. A sua declaração é uma falácia, é uma mentira. E quem diz isso é o Senhor. Ele diz: como que você pode falar que você me ama, se você nunca me viu, se você ama o seu próximo que você... Né? Você olha o seu próximo que você está vendo, como que você pode dizer que ama ele que nunca viu? Não é? Então nós precisamos de entender que aqui que na igreja de Corinto, o Senhor estava requerendo daquele povo mais união. O quão digno é afirmarmos que somos membros de um dos outros, e abrigarmos o coração que repulsa
quanto aqueles que morreu. Meus irmãos, quão perigoso é para cada um de nós que muitas das vezes julga o seu semelhante. Eu não gosto dela, eu não gosto dele, é metida, isso e aquilo. Meu irmão, pare com isso. Esse sentimento é do diabo. Esse sentimento é do maligno. O amor é o maior símbolo que a pessoa nasceu de novo. Amém? É o maior símbolo. Olha só, a igreja de Corinto, o povo estava comendo aquela carne de cordeiro, aquele guisado, com aqueles jarros de vinho, bêbados dentro da igreja, enquanto os pobrezinhos estavam com fome e não tinha nem o que comer. Imagine só, que igreja é essa? E o apóstolo Paulo disse: vocês estão longe do propósito, hein? Vocês estão muito longe do propósito. Olha só o que o Paulo disse aqui. Ele disse aqui: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não compete a mim julgar você. Não compete a mim falar assim: você não pode participar da ceia. Você pode. Não. Examine-se cada um a si mesmo. A si mesmo. Você que tem que fazer esse julgamento. Amém? Como que está o seu coração para com o Senhor? Como que está o seu coração para com o seu próximo? Por aquela pessoa que te ofendeu. Por aquela pessoa que você já teve um problema, um atrito, mas ainda aquilo não foi curado completamente. Como que está o seu coração? Está leve? A Bíblia diz: antes de você trazer a sua oferta diante do altar, você precisa primeiro de ajeitar as coisas com o seu próximo, antes que a sua oferta venha a ser aceita por ele. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós pecamos a todo momento, a todo instante, a todo minuto, e Deus nos perdoa. E por que nós não podemos perdoar também? Mas é muito difícil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Eu não disse em hipótese alguma que é fácil, e nem Jesus disse que é fácil. Pedro falou assim: quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu próximo, mestre? 70 vezes 7. Quanto que dá isso? 480? Meu Deus, 490 vezes. Por que ele falou essa matemática aí? Para mostrar quantas vezes for necessário você se perdoa. Então essa é a essência. Amém? Você quer se tornar um filho de Deus? Esse é o caminho. Mas é perdoar sem sentir dor. Amém? Perdoar sem sentir dor, meu irmão. Perdoar sem sentir dor. Ó, eu perdoo, mas ó, você bem longe de mim. Some da minha frente. Você, ó, para lá e eu para cá. Cada um segue a tua vida, hein? Mas que perdão é esse, meu amigo? Né? Que perdão é esse? Perdoar sem sentir dor. Tem pessoas que perdoam já praguejando e amaldiçoando. Vai ver o que vai acontecer. Mexeu comigo? Sou menina dos olhos do Senhor, hein? Que isso, meu amado? Não. Deus, ele não pensa dessa forma. Jesus, ele sabia quem era o bandido que está no meio dele. Jesus sabia quem era o ladrão que estava do lado dele. Jesus sabia muito bem quem iria o trair. Mas Jesus, lá no Getsêmani, ele recebeu um beijo de Judas e disse na cara dele: amigo. Jesus não era hipócrita. Ele pregou o tempo todo contra a hipocrisia. Em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte: Judas, você está me entregando, mas a minha amizade com você sempre foi justa, sempre foi fiel. Eu sempre te amei de verdade. Nunca te amei com falsidade. As mesmas oportunidades que eu dei aos demais apóstolos, eu também estou dando para você. Por isso, meus amados, tem coisas que são difíceis de fazer,
mas precisamos de sermos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Amém? E essa é uma das coisas que somente com o poder do Espírito Santo você alcança. Sem o poder do Espírito Santo você não consegue. Amém? E quando você acha que você já superou todas as coisas, de tempo em tempo Deus permite que você passe por certas situações que você tem que exercer novamente o perdão e o amor, sem fingimento, com o coração aberto, e pedir ao Senhor que Ele venha fazer uma sapicia na sua alma, para que você possa realmente estar completamente descontaminado de qualquer tipo de impureza na sua alma. Porque o incenso tem que ser puro. O incenso tem que ser puro, não pode haver mistura nele. As nossas orações têm que ser santa, pura, diante do Deus Todo-Poderoso. O incenso tem que subir puro, senão Deus não aceita. Há uma forma que Deus determinou para o incenso. E Deus, Ele requer de cada um de nós que pratiquemos isso também. E último, precisamos de reconhecer que somos uma só família e que juntos iremos celebrar com Cristo no banquete celestial. Como que vai fazer aquelas pessoas que eu não suporto fulano e beltrano? Já pensou você ir lá com ele? Como é que vai fazer? Por toda a eternidade que você não vai morrer nunca? E aí? Como é que você vai resolver esse problemão? Não é? É um problemão para ser resolvido. Claro, com certeza. Esse problema tem que ser resolvido aqui. Porque não entrará no reino de Deus aquele cujos seus corações estão divididos. Amém? Estevão, antes de ser morto, ele olhou ao céu e disse: eis que eu vejo o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Ele viu o Senhor, ele viu Jesus. E antes de morrer, ele usou os mesmos termos que Jesus usou lá no patíbulo do Calvário. Ele disse: Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Como que você pode fazer algo semelhante a isso? Eu estava vendo uma série, uma certa vez, de um serial killer. O indivíduo matou dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. E demorou a capturar ele. Ele matou muitas pessoas. Com requinte de crueldade. E as pessoas, ele trabalhava 30 anos numa empresa de caminhão, ninguém desconfiava. Era uma pessoa aparentemente normal, casado, com filhos, mas um assassino em série. Ele tinha na mente dele: eu quero matar esse ano 100 pessoas. E matava por semana 2 mulheres. E matava, e ele sentia prazer na declaração do julgamento dele. E ali houve uma oportunidade de alguns familiares das vítimas falar alguma coisa no microfone. A maioria ficaram completamente emocionadas e a maioria amaldiçoou ele. Mas teve um senhor que chegou assim, lágrimas, e ele olhando para eles, e o assassino em série, o serial killer, olhando para cada um deles falar. E aquele senhor olhou para ele barbudo e falou assim: eu quero dizer para você, você matou a minha filha. Você fez ela muito sofrer antes de morrer, mas eu te perdoo em nome de Jesus. E todos espantaram com aquela atitude. O que leva um homem a agir assim? Se não for o Espírito de Deus no coração dele, o que leva? Somente uma pessoa que tem o Espírito de Deus que tem essa capacidade. Somente. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de valorizar essa grande oportunidade pela qual Deus Todo-Poderoso nos deu. Por quê? Porque aqui nesse último ponto que eu quero firmar com vocês, precisamos de reconhecer que somos uma família. A ceia do Senhor aponta para o passado, a cruz, para que nós possamos olhar para trás e ver o que Cristo fez por nós. Aponta para o presente, para a vida espiritual que Ele nos proporcionou, nos dando o Espírito Santo.
E aponta também para o futuro, para que Cristo, um dia, Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Essa é a promessa que nós temos, que nós não veremos a morte, nós não veremos a segunda morte. Todos os homens morrem, nós também, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Viveremos com Ele para sempre. Viveremos com Ele para sempre. E é por isso que o incrédulo, o ímpio, não entende. Esses camaradas que se dizem evangélicos, cheiravam, prostituíram, fizeram tantas loucuras na vida, agora estão querendo dizer que são santões. É verdade. É verdade. Se você não acredita, é problema teu. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há diferença entre um moralista e entre um pecador deliberado. Nenhum. Todos pecaram e destituídos da glória nós somos. Se somos alguma coisa, é pelo sacrifício de Cristo. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém vai se apresentar diante do trono de cabeça erguida. Todos vão ter que colocar sua cabeça no chão e jogar suas coroas aos pés do Senhor. Porque honra e glória é dada somente a Ele, somente para Ele. Somente para Ele. Por isso que o Evangelho, ele é diferente de todas as religiões. Diferente do budismo, shintoísmo, hinduísmo, diferente de todo confucionismo, espiritismo, não importa as vertentes, é diferente. Islamismo, qualquer religião. Por quê? Porque o Evangelho é o único que pode transformar uma pessoa. As palavras de Jesus é a única que pode transformar uma pessoa. É o único que pode produzir uma nova natureza. Uma natureza morta e caída em uma nova criatura. Somente Deus pode fazer isso. Somente através do poder da palavra de Deus. Através do poder do Espírito Santo. Através do poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, como vocês já sabem, ele era um perseguidor, ele era um imprestável religioso obcecado, sentia gosto de sangue pela boca para matar pessoas inocentes. Ele apareceu para ele, Jesus apareceu para ele. Ele caiu no chão. Irmão, para se deparar com Jesus, cai no chão, porque Jesus, ele é poderoso. Ele é poderoso, e no meio daquele resplendor, Jesus, ele parecia como um sol ao meio-dia, em total resplendor, e de repente, no meio daquela luz muito forte, uma voz ecoou no meio daquela luz e disse para ele: por que você está me perseguindo, homem? Saulo, por que você está me perseguindo? Mas Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Eu fui morto, agora eu vivo. E você está perseguindo a minha igreja, Paulo. Se você continuar a perseguir a minha igreja, eu vou te matar. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Não persiga o meu povo. Não persiga, ficou cego. 3 dias e 3 noites. E jejuou durante 3 dias e 3 noites. Até que Deus mandou Ananias na casa dele, por ordem divina, por revelação de Deus. Deus revelou o nome da rua, a rua direita. Deus revelou o nome do anfitrião, o dono da casa. Deus revelou quem estava na casa, Paulo, Saulo. Deus revelou o endereço, CPF, tudo direitinho. Ele questionou, mas Saulo, ele é um perigo. Ele é um touro indomável. Mas eu amanso touro, aleluia. O leão amansa touro, meu irmão. Você já viu aqueles homens que eu era desse tipo assim, duro demais. Meu pai é desse tipo, eu era desse tipo, duro de coração, debochava de crente. É desses crentes, desses tipos. Amém?
desse tipo de gente que Deus gosta. Deus, ele mostra para ele que Deus é Deus. Amém? Esses durões aí, esses mornos aí que aceitam tudo, aceitam uma oração, aceitam uma reza, aceitam um passo, qualquer lugar tá bom, aceita tudo. Isso aí é morno. Amém? Esses mornos aí, Deus não faz muita questão não. Mas esses durões, geralmente Deus ele lapida e trabalha e transforma de uma forma sobrenatural. E Deus ele disse para Ananias: é vaso escolhido meu, e muito padecerá pelo meu nome. Levantarei ele como o maior bandeirante do cristianismo, e pregará minha palavra aos quatro cantos da terra. Meus amados irmãos, nós precisamos de entregar nossa vida a Cristo e entendermos a grande graça que recebemos através da cruz do Calvário. Você não somente recebeu a absorção de todos os seus pecados, você não somente recebeu o perdão de todos os seus pecados, mas você recebeu também o poder do Espírito Santo derramado sem medida sobre a sua vida. Ele quer fazer de você um apóstolo, um discípulo dele, um instrumento dele, uma máquina de batalha. Ele quer derramar sobre a tua vida o poder do alto. Pastor, eu não tenho muita escolaridade, eu não tenho muita capacidade, eu não tenho muito estudo. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele enviou os apóstolos e disse: não vos preocupeis com o que é a vez de falar diante de grandes autoridades, porque o meu Espírito falará através de vocês. Eu abrirá, você abra a tua boca e eu falo, aleluia. Abra a sua boca que Deus fala. Diz estudiosos que a carta original de Pedro, verdadeiro garrancho, cheio de erros gramaticais, porque ele não tinha escolaridade. Pedro, ele era um pescador em Cafarnaum. Ele não estudou numa cátedra. Não, ele não teve essa oportunidade. Mas quando ele abriu a boca, cheio do Espírito Santo, até os grandes eruditos diziam entre si: mas esse não é o Pedro lá de Cafarnaum? É. Por que ele fala com tanta ousadia, com tanta sabedoria? E alguém responde: porque andou com Jesus. Quem anda com Jesus, ele fala diferente, a unção diferente, a graça diferente, o poder é diferente. A graça é soberana sobre a vida dessa pessoa. Deus ele quer te transformar e derramar sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Para de ficar à beira do caminho mendigando como o cego Bartimeu. Deus ele quer que você caminhe, tramite pelo caminho e se abasteça do melhor que ele tem para você. E o que ele tem para você é o melhor maná, a melhor comida, a melhor sustância, é o melhor amigo e companheiro, que é o advogado do Espírito Santo. E nessa noite, nesse grande banquete da Santa Ceia, o Senhor Jesus ele tem que ser honrado e glorificado. Aleluia. O mundo comemora hoje a Páscoa, aleluia, e nós também comemoramos aqui pela palavra, porque a Páscoa é libertação, aleluia, divisor de águas, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, enquanto Moisés deu uma ordem, Deus lhe disse para Moisés: eu vou enviar a última praga ao Egito. Senhor, a última praga? Sim. E o que nós vamos fazer, Senhor? Peça que cada família mate o seu cordeiro. Quem não tiver um cordeiro, compartilhe com o seu próximo. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da sua porta. Porque pela meia-noite, o espírito da morte vai passar. E a casa que tiver a marca do sangue, ele não terá autorização de entrar. E a casa que não tiver a marca do sangue, o espírito da morte tragará o primogênito de cada família. Pela manhã, só havia choro em toda a terra do Egito. Mas aqueles que tinham a marca do sangue, estavam livres. Estavam livres. Estavam livres. Porque Jesus, ele poupou, o Senhor Deus, ele poupou os seus filhos. Eu quero dizer para vocês, não importa o que a igreja vai enfrentar daqui para frente, mas Deus ele vai poupar, ele vai preservar, ele vai guardar, ele vai te guardar diante da sua presença. Deus não tem
menos do que isso para vocês aqui nessa noite, o poder do Espírito de Deus, que você possa ser usado pelo Espírito de Deus, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, aonde que você estiver, que você possa ser um embaixador de Deus lá naquele lugar, ainda que o diabo está querendo apontar o dedão sujo para você, e dizendo: você não tem dignidade, você não tem moral, você já fez isso, e você até está vivendo uma vida errada. Se você estiver vivendo uma vida errada, fazendo alguma coisa de errado, e você sabe disso, então confessa os seus pecados hoje, entrega a sua vida a Jesus, e diz: Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, arrependo de todos esses pecados, e Jesus vai reescrever o seu nome no livro da vida, e vai derramar sobre a tua vida o bálsamo da alegria, e você será salvo pelo poder do Espírito Santo. Ele vai fazer milagre. O nosso Deus, ele é realizador de milagres. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Aleluia. Deus está aqui nessa noite para operar na sua vida. Eu quero neste momento fazer uma oração. Se tiver alguém que queira entregar sua vida a Jesus, o momento é agora. Se você quiser fazer uma nova aliança com Jesus, a oportunidade é essa. Se você quiser receber de Deus ali uma graça, vem aqui agora à frente. Jesus está te chamando. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Não tem ninguém bom aqui não, o bom é o Senhor Jesus. Já tem um casal aqui à frente que pode aplaudir o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, ele é o poder. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela é martelo, ela é espada, ela corta, ela afia, ela tira vida, mas também dá vida. Já tem mais uma pessoa. Jesus está te chamando, você sente no seu coração? Vem à frente. Pastor, estou enfrentando uma luta espiritual, estou enfrentando uma fraqueza, eu não sei o que você está enfrentando, não quero ficar detalhando motivos, mas você sabe, mas você quer entregar a sua vida a Jesus agora. Você quer fazer uma nova aliança com Ele. Você quer que o sangue de Cristo esteja sobre você mais uma vez. Então venha, porque hoje é a noite do seu milagre. Amém?